Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, Messi, Tayana. Seja bem-vindo, Ládvia Canuto. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Estava com saudade de conversar com vocês, de poder trocar essa energia, de poder sentir um pouco, da gente trocar ideias, da gente aprender juntos aqui nesse nosso diálogo e com muita vontade que os trabalhos no centro possam voltar logo e a gente possa estar mais juntos ainda, além de energeticamente estarmos juntos ali, nos vendo ali pessoalmente. A gente sente muita falta das quintas-feiras principalmente, que é o dia que eu estou lá no trabalho, e às vezes na terça-feira. Terça-feira a gente continuou, né? Então, assim, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Maria Maltês, Rômulo, Maurício, Luz, Espíndola, vou falando aqui os nomes pelos títulos de vocês. A Lara, seja bem-vindo, Lara, a Mirta. É Mirta ou é Mirla? Nós vamos falar hoje, continuar, Loyola. Vamos entrando aqui. Bom dia, Loyola, Liz. Sejam bem-vindos. Aguardando um pouquinho as pessoas entrarem para a gente iniciar, para que nós possamos aqui trocarmos essa energia maravilhosa. Para quem não me conhece, eu sou Mauro Aragão, trabalhador do Lex, Lar Espírita Casa do Samaritano, em mais uma live. E vamos falar hoje do capítulo 7º, item 11, que tem como tema Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 7º, o item 11, ele é bem extenso, e o capítulo 7º, de uma maneira geral, ele é bem extenso. Então, nós dividimos esse capítulo em 3 pessoas para falar. Eu estou falando pela segunda vez. Tivemos antes nosso amigo Cleiton falando sobre esse tema, e é um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre o orgulho e a humildade, algo que nos testa todos os dias, né? E que às vezes escutamos algumas pessoas falarem assim, comentarem sobre outros, né? Ou até sobre nós mesmos. Ah, fulano de tal, cicrano é tão orgulhoso, né? Não é isso? Às vezes a gente vê uma cara fechada, né? Porque às vezes a pessoa está num determinado ambiente que precisa se fechar para alguma coisa ou se blindar, não consegue ter uma outra forma de se blindar nesse momento. E então fecha as expressões um pouco, e quando a gente às vezes vê as pessoas assim, muitas vezes nós rotulamos e dizemos, pô, fulano de tal é tão fechado, é orgulhoso, não fala com ninguém, né? E cada um tem uma forma de processar. Tem pessoas que, quando estão muito preocupados, eles não conseguem falar muito, eles se isolam mais. Aquele livro antigo contava um pouco sobre isso. As mulheres são de Marte as mulheres são de Marte, os homens são de Vênus, alguma coisa assim. Não, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, exatamente. Então falava um pouquinho sobre os comportamentos das pessoas, como é que cada um entende, como é que cada um processa as informações. Então isso realmente é um tema muito gostoso de se falar e que nos provoca todos os dias, o orgulho e a humildade, né? Seja bem-vindo, Keila, Cleiriama, Conceição, Bucá. E vamos nos chegando aqui. Então eu vou ler esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vou ler um trecho e nós vamos comentar esse texto e vamos trocar ideias aqui, porque eu gosto que a gente possa trocar ideias e possamos aprender com cada um de vocês. Então, assim, vamos lá.
Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7, item 11. O orgulho e a humildade. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais, curvada sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para lhe conseguir um pedaço de pão? Oh, eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos, espere e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus, né? Sobre essa questão da felicidade não é deste mundo, eu gosto de comentar um pouco sobre isso. Eu acredito que a felicidade é desse mundo para aqueles que estão com os olhos do Espírito. Para aquelas pessoas que estão enxergando esse mundo de forma diferente. Então conseguem sentir a felicidade nesse mundo. Mas se não estão enxergando com esses olhos do Espírito, aí realmente a felicidade não vai ser desse mundo, vai ser só reclamação, lástima, queixa, só acontece comigo, por que que isso acontece comigo e não acontece com fulano, com cicrano, meu vizinho aqui tá tão bem, a horta dele tá bonita, a minha tá feia, eu não tenho carro, ele tem, eu sofro tanto sofrimento e ele tem uma vida boa, né? É o que nós fazemos muito, a gente acaba comparando, não é porque a gente queira, é porque ainda estamos aqui encarnados, viemos aqui para evoluir e a gente acaba comparando. Não há nada de mal, uma vez ou outra, isso acontecer, porque isso mexe conosco, mas não devemos permanecer nessas comparações, porque cada um realmente tem sua caminhada espiritual. E continuando, e tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater o teu coração. Gostaria também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar extravagantes, extravagantes, e misturar-te aos felizes da terra. Oh, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados. Quantos soluços abafados sobre o ruído dessa orquestra alegre. Preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sobre asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo neste mundo, onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. Assim, seja bem-vindo, Rejane, Carla Torres, Karina. Então, assim, essa é uma reflexão onde nos remete aos prazeres do mundo, às coisas que nos seduzem no mundo, aqui, enquanto encarnados. Nós ficamos, com certeza, muitos de nós, em vários momentos, seduzidos por algo novo, seja um carro, seja uma casa, seja um objeto que nós nutrimos uma vontade grande de ter. Então, muitas coisas do mundo nos seduzem todos os dias. E estamos aqui encarnados. Faz parte essa sedução. É uma prova para que nós possamos testar como é que nós estamos. Como é que está a nossa evolução. Como é que está nosso coração. Então, assim, muitas vezes nós praticamos a caridade e ficamos inquietos. Porque a gente faz todos os dias. E às vezes não tem nenhum obrigado, não tem nenhum um gesto carinhoso, um olhar, onde a gente sinta um agradecimento, onde a gente sinta um sinal de que está no caminho certo. Será que a gente está fazendo ou não? E às vezes alguns desses sinais são importantes.
É gostoso, apesar de a gente não precisar esperar, mas é bom a gente receber um afago, um olhar carinhoso, alguém agradecendo. É gostoso, satisfaz o nosso ego. Com certeza satisfaz o nosso ego. Mas não obrigatoriamente satisfaz o nosso espírito. Porque não precisamos nos alimentar todos os dias, né? E eu gosto muito de dizer que nós somos todos irmãos. O que nós fazemos para alguns, o plantio que nós fazemos aqui, a colheita às vezes vai demorar. E às vezes a gente planta, rega semente, faz a caridade, controla nosso orgulho, somos mais humildes e plantamos, plantamos, plantamos. E nada de colheita, não vem nada. Muitas vezes continua ainda alguém caluniando, alguém irritando, alguém tentando te humilhar. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Até que um determinado dia, quando você mais precisa, lá na frente, às vezes bem mais na frente, você recebe ali um rosário de pétalas, um rosário de bênçãos, né? Muitos pães são distribuídos para ti, para alimentar o teu corpo e o teu espírito. E você pensa nesse momento em que você recebe tudo isso, puxa, eu não mereço tudo isso. Foi mais do que eu pedi para mim. Então aquele relacionamento, aquela às vezes um bem que você precisa para se deslocar, um transporte, às vezes uma viagem que dá certo a trabalho, vem. E vem no momento que você não esperava que viesse. As coisas se abrem, né? E você às vezes não lembra do que você plantou, porque demora. Então a mente às vezes demora a fazer essa conexão do plantio, né? Você plantou, plantou, plantou. 5 anos depois veio a colheita através dessas dádivas, né? Quando você mais precisava. E você às vezes naquela coisa, você não me acho merecedor disso, não. Mas você se esquece que você plantou lá, muitos dias você plantou. Quantos dias você abriu mão do teu tempo, do teu dia a dia, de um trabalho, para doar um tempo para alguém? Às vezes não é em trabalhar a caridade, escutar alguém que é tão raro hoje em dia. Aí você entende que nós não dá para a gente medir o presente que a gente vai receber. Deus e a espiritualidade, eles sabem muito mais nesse momento sobre nós, sobre o que está no coração de nós, pela visão ampliada, e eles sabem realmente o que nós merecemos. Eles enxergam lá de cima a nossa colheita de ponta a ponta, de ponta a ponta. Não é essa visão fragmentada que nós temos quando nós estamos encarnados aqui, que a gente tá vendo só o umbigozinho, o umbigo me maltratou, me machucou, como eu sou sofredor, como eu sou triste. Não adianta eu ser assim humilde, desse jeito, que nada vem para mim, só vem para o outro, né? Então, quando a gente deixa de enxergar um pouco o umbigo e olha mais para o alto, nós começamos a ver esses acontecimentos e a fazer essa ligação. E perceber, sim, que nós merecemos. Nós merecemos. Merecemos tudo isso. Porque nós plantamos. Às vezes esse plantio começa em outras vidas. E a colheita demora, demora. A gente acha que não vem, mas vem. Eu mesmo já tive essas bênçãos de vir mais do que eu esperava ali, porque eu não tinha a noção da colheita, do plantio que vai, né? Então você vai plantando essas sementes, e essa semente você às vezes planta no coração das pessoas ali. E aí uma passa para outra, uma começa a ter esperança e auxilia a outra que vai, tem carinho com o parente, e esse parente distribui essa atenção para outro e vai, como uma corrente do bem, né? Como aquela semente de dente de leão. Vocês já ouviram falar de dente de leão? Pois eu vou relembrar vocês. Dente de leão é aquela sementezinha que vai junto com a plumazinha e que a gente muitas vezes olha e vê em todos os lugares, em beiras de estrada, e perto de alguns matos. Nós vemos aquela semente de dente de leão que sai viajando, viajando, viajando e cai no outro local, né?
e frutifica e dá origem a uma nova planta de semente de leão. Então a humildade, a bondade, a caridade fazem isso. São como sementes de dente de leão que vão se espalhando por todos os lugares, vão contaminando, vão nascendo, vão brotando. Então, procure trabalhar essa humildade e dedicar esse tempo que essas bênçãos vão vir. E vão vir muito mais do que você se lembra. Porque você, na nossa mente de encarnado, a gente se lembra muito pouco em relação a isso. E aí as coisas vão acontecendo, né? E aqui está dizendo a Karine, se plantarmos a colheita será certa. Perfeito. Isso mesmo, Karina. Colheita será certa. E vai ser melhor. Porque você plantou uma semente ou você deu um pão e vai se multiplicando. Muitas vezes lá na frente você vai receber vários pães, você vai receber muitas bênçãos. E você fica, oh meu Deus, eu não mereço. Entra uma humildade que nesse momento não cabe tanto. Você merece sim, você plantou. Por isso que você está colhendo. Porque você plantou e bem plantado essa caridade, esse amor ao próximo. Então, continuando. E vós todos os que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade. Mas também a humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob esta prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura? Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Bem, isso retrata um pouco do que nós já adiantamos e falamos. E muitas vezes nós temos dúvida. Eu mesmo já tive dúvida. Por exemplo, muitas coisas nos acontecem, né? Somos maltratados, sofremos humilhações. E aí a gente se pergunta, eu devo ficar calado diante de tudo isso? Eu devo silenciar? Se eu silenciar, as pessoas podem pensar que eu sou assim mesmo, que eu mereço tudo isso. E isso realmente inquieta. Serenar, controlar as emoções, é um grande desafio que nós temos. Ser grosseiro, ser rude, revidar e retrucar é fácil. Ser reativo é muito fácil. Agora, controlar a mente numa fração de segundo, evitar um atrito, evitar uma grosseria, evitar humilhar alguém, maltratar, é um grande desafio que nós passamos todos os dias. Esse autocontrole, esse autoconhecimento. Então, assim, eu entendo que nós não devemos ficar calados diante das injustiças. Mas se essas situações elas estão acontecendo com muita frequência na nossa vida, alguém nos provocando, irritações, tentando nos humilhar, aquelas situações realmente que estão acontecendo demais na nossa vida. Então, quando isso acontece demais, é o momento da gente parar e refletir: o que será que eu estou fazendo, ou que eu fiz em outra vida, ou nessa vida, para estar atraindo tantas situações para a minha vida? Porque tudo é energia. A física quântica diz isso para a gente. Tudo é energia, nada, não existe acaso. Então, o que será que eu fiz, o que eu preciso melhorar para não atrair mais essas situações para a minha vida? A pergunta, muitas vezes, é essa. E, às vezes, é melhor do que nós ficarmos colocando, retrucando, de ficar querendo devolver na mesma moeda. Não existe isso. Isso é um ciclo sem fim que vai acontecendo, que você vai e devolve, leva de volta, vai e devolve, apanha, até que um dia você cai em si e começa a entender e refletir sobre tudo que está acontecendo com você. Para que está acontecendo? É para te ensinar o quê? Será que é o acaso? Será que Deus como é um Deus justo e nós acreditamos na justiça de Deus, será que isso não está vindo para que a gente enxergue alguma coisa, abra os olhos para alguma coisa, deixe de olhar mais para o umbigo, por exemplo, e olhe mais para os lados, para ver quem é que está na
a caminhada espiritual contigo, né? Como é isso, né? Então, essas dores são momentos de reflexão. E isso faz com que nós sejamos mais humildes. Isso desperta para a nossa humildade. Daí a importância das dores, para nos sensibilizarmos, para nós entendermos que nós somos alguém que está buscando evoluir, que precisamos entender, apostar naquilo que nós temos de melhor e buscar mudar aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. E então é essa reflexão que eu procuro fazer diante dessa situação. E esse trecho, seja bem-vindo, Sônia. Então, mais esse trecho, quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel entrega a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina. Vos deu exemplo de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizesse ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria os seus gostos e as suas ideias. Então você quer ter paz no coração e amor no coração? Ou receber os aplausos e as honrarias do mundo? E até dá para ter as duas coisas juntas, né? Então, hoje, o que é que nós vemos muitas vezes? Nós vemos um egocentrismo, que é o irmão do orgulho, todos os dias, onde nós justificamos, nós trazemos um perfil de Deus ou de Jesus para atender aos nossos interesses do orgulho, do egocentrismo. A gente viu muito isso em política, onde o Deus verdadeiro é aquele Deus que acredita no que fala do que eu falo, né? Mesmo que dentro de mim esteja presente a intolerância, o desamor, o preconceito, todas essas questões, mas não, o Deus que eu quero que seja, que eu quero trazer para mim e que todo mundo deve seguir é o Deus que atende os meus interesses, porque eu sou de partido tal e o meu presidente age dessa maneira, ou porque eu sou de partido tal e o meu governador, meu prefeito age dessa maneira. Então, eu conclamo o Deus nesse formato, um Deus que me apoia porque eu sou assim. Então, eu preciso formatar esse Deus na condição que eu me encontro hoje. Então, é a presença do orgulho e do egoísmo trazendo conceitos ou ensinamentos de um Deus de outra natureza. Não é esse Deus que nós estudamos, que Kardec falou, que Jesus falou. Esse é o Deus que nós queremos que ele seja do nosso jeito. O Deus que foi pregado, que foi falado por Kardec, que foi falado por Jesus, é um Deus da humildade, da intolerância, é um Deus da paciência, do amor. É um Deus que respeita a tua evolução, que você ainda não está, às vezes, em condições de mudar algumas coisas na tua vida. Esse é o Deus da caridade, o Deus do amor. E não esse Deus formatado para servir, né, a você, né? Eu me lembro de uma situação onde eu participei de uma casa espiritualista onde nós tínhamos uma sopa fraterna. Tem alguém aqui da sopa? Quem tiver aqui da sopa vai poder escutar um pouquinho sobre essa história da sopa. Bom dia, Nazaré, Tamires, Thelma. Então, quem escutar um pouquinho essa história que eu vou contar, dessa sopa que a gente fazia e distribuía, talvez possa entender que participa da sopa da Casa do Samaritano hoje, né? Uma benção. Então, o que acontecia? Nós nos reuníamos em um determinado local e para levar uma sopa para os irmãos carentes, né? Então a gente tirava um sábado por mês,
nós levávamos a verdura para casa, descascava, passava o dia descascando, fazendo a fervura, adicionava carne, outros ingredientes e levava à noite para as praças da cidade de Teresina. Nós rodávamos ali pela Praça Saraiva, pelo centro da cidade toda, Mercado Velho. Isso, às vezes a sopa terminava às 6 horas da tarde, às vezes 7 horas, às vezes até 8 horas, né? Então nós saímos distribuindo essa sopa por esses locais. E quando a gente ia sair, nós íamos dizer, nós vamos fazer a caridade. Era aquela coisa, não chegava a ser exatamente aquele orgulho, mas vinha, não, nós vamos ajudar, naquele afã de ajudar, e aí, né, íamos para esse trabalho, nos dedicávamos e chegávamos até essas pessoas. E aí começávamos a distribuir a sopa e, na verdade, o quê? Eram adultos, eram jovens, adolescentes e eram até crianças iam muitas vezes junto, né? E naquelas praças haviam pessoas o quê? Haviam drogados, haviam pessoas que moradores de rua que eram discriminados pelos seus parentes que estavam ali ao relento, passando frio, sede, fome. Então, nós chegávamos até essas pessoas e quando a gente achava que ia ajudar, às vezes com um certo orgulho, a gente eles nos diziam alguma coisa e às vezes tinham situações nos chamavam para fazer uma prece. E aí a gente fazia aquela prece junto com eles e eles nos falavam palavras de estímulo e de ânimo. E alguns ficavam ali chocados, meu Deus, eu vim aqui para dar essa sopa, esse alimento, e eu estou recebendo muito mais do que isso. Eu estou recebendo um alimento espiritual. O que essa pessoa aqui da praça, que dentro de mim talvez me discriminasse, está me ensinando, está me tocando o coração como eu nunca fui tocado antes. Então você via pessoas que estavam com a gente naquela sopa, que iam de um jeito e voltavam transformadas. E ficavam assim sem entender direito, refletindo, né? Então assim, o dia a dia do mundo, das coisas, dos acontecimentos, das festas ou dos presentes, das coisas, não tocavam tanto o coração das pessoas quanto esses momentos em que a gente ia entregar essa sopa. E quando a gente entregava essa sopa para esses irmãos, o que acontecia? Eles às vezes diziam assim: eu nunca provei de uma sopa tão maravilhosa. E por que isso acontecia? Porque a gente colocava o amor naquele alimento. A gente colocava as nossas energias no alimento. Não é só o alimento. O alimento sempre é um pretexto que a gente. Entre aspas, né? Porque muita gente precisa do alimento do corpo. Mas é um pretexto para algo muito maior do que o alimento físico. O alimento espiritual. Então, às vezes, essa sopa que a gente leva é para tocar o coração e abrir o coração. É para isso, é para a gente aprender com cada um deles a sua história de vida, para que a gente entenda o que eles estão passando, para que a gente aprenda com cada historiazinha daquelas, para que a gente olhe nos olhos de cada um, sinta suas emoções e para que eles nos sintam que estamos presentes ali inteiros. Então, isso serve para isso. E é muito. Eu me lembro muito que quando. Aqui uma vez ou outra a gente tem alguns gatinhos aqui que vieram, a gente começou a cuidar. Então aqueles gatinhos às vezes estão muito arredios. E, e às vezes a gente vai dando comidinha e antes a gente não consegue nem tocar, nem fazer uma carícia, nem receber essa carícia de volta. Porque eles estão com muita fome, eles não conhecem a gente, não confiam ainda. Preciso que a gente toque o coração para poder, com o tempo, a gente entrar no espírito, né? E tocar o coração, a sopa é um pretexto, porque é o gesto que você tem de humildade na hora de entregar a sopa, é quando você olha nos olhos, é quando você escuta uma história bem longa da vida de algum deles, é quando você escuta o que eles precisam realmente. Ah, eu não estou precisando disso, eu só quero água. Ah, eu só quero um cobertor. Agenda alguma coisa para mim, porque eu sou aidético. Estou precisando agendar uma consulta. Eu não sei onde estão meus pais.
Nunca mais os vi. Anota aí, vê se você localiza, ajuda a encontrar meus pais. Eu não sei onde eles estão. Então, nessas sopas fraternas, como moradores, com esses moradores na rua, elas realmente tocavam o coração de cada uma das pessoas. E olha que era interessante. Muitas vezes, te conforta, né, Karina? Que bom, maravilha. Então, muitas vezes, o que é que acontecia? Iam crianças e a gente ficava com medo. Era normal. Mas nós que já tínhamos alguma caminhada espiritual, a gente não tinha muito medo. Às vezes a gente nem via, que estava entregando aquilo de todo o coração. Mas às vezes naquele meio, tinham pessoas com armas na cintura. Tinham pessoas ali, às vezes começavam naquele primeiro momento com uma expressão grosseira. Porque não, ao longo da vida, muitas nunca não foram escutados, não foram ouvidos, não tiveram uma atenção. Então vinha uma grosseria, às vezes muito grande, me dá aí, mas dá mais uma sopa dessa aí. Não tem isso não. Às vezes a gente se deparava com isso. Mas muitos deles abrandavam. Na segunda vez já falavam: "Ah, você não veio semana passada, você veio nessa semana. Que maravilha, que bom. Aquela sopa que você deu, ó, distribuí para minha filha também. Eu peguei naquele dia 3 sopas e uma distribuí. Então, pô, ajudou, a gente tomou café no outro dia." Então, isso é uma troca de energia. Isso é uma busca de exercitar a humildade e receber deles. Porque a humildade também é estar aberto para receber. Quando você só quer dar, muitas vezes a humildade está vestida de arrogância. Você só quer dar, porque você só quer dar. Não, humildade também é escutar e receber. Porque muitas pessoas querem doar, estão atrás de uma oportunidade de doar um tempo, de doar algo. E às vezes nós achamos que estamos sendo humildes demais. Sou humilde, não, eu não quero nada para mim. Não deixa nem a pessoa trazer um carinho, um abraço, alguma coisa assim, não. Não preciso. Está traduzido muitas vezes, não em todos os casos, mas uma certa uma arrogância ou prepotência. Claro, todos nós precisamos de amor. Todos nós precisamos de conforto, de carinho, não é? Todos nós precisamos de tudo isso. Então, nada acontecia nesses momentos. Essas pessoas depois até nos protegiam, evitavam que acontecesse alguma coisa. Então, quando a gente chegava, né, na hora da sopa, eu nem percebia. Algumas pessoas às vezes diziam: "Pô, você não notou que aquele cabo estava com a faca ali?" Não. Mas nunca aconteceu nada. A gente levava crianças. Então, quando a gente está com esse propósito da humildade, da caridade, a gente tem proteção. A gente precisa confiar no nosso Deus. A gente precisa confiar na gente. A gente precisa confiar na espiritualidade. Porque sempre vai haver proteção. Então, essa sopa fraterna é uma isca para tocar o coração, para entrar no coração de muita gente que está ainda amargo, muito amargo. A gente via muito isso, essa amargura, em algumas pessoas ali, principalmente aqueles de rua que eram abandonados, principalmente homossexuais, né? E de outras transexuais que a gente encontrava, a gente via muito, às vezes, um tom muito amargurado. Talvez porque passaram por preconceito ao longo da vida, que não tinha ninguém que os escutasse, alguma coisa assim. A gente via muito isso. E isso aos poucos, cada sopa que a gente levava sempre ajudava a tocar o coração, né, de cada um de nós. Então, o convite que eu faço hoje é para que nós possamos trabalhar a humildade que nós temos dentro de cada um de nós, buscar trabalhar o nosso espírito. Esses afagos que o mundo nos dá é bom muitas vezes, nos ajuda, dá aquele estímulozinho, aquele combustível para uma caminhada, enquanto nós não evoluímos. Mas depois que nós atingimos determinado tempo, aí a gente não precisa ter mais necessidade de esperar de volta daquela pessoa, daquela mesma pessoa, esperar de volta do mundo. O mundo vai te dar, e vai dar muito mais do que você pediu. Pode aguardar. E você é merecedor, sim. Você merece tudo
O Criador não distingue. Tem algumas até religiões que falam um pouco sobre isso. Nós somos escolhidos. Ninguém é escolhido de Deus. Nós que nos escolhemos para seguir os caminhos que Ele nos coloca. Nós é que nos escolhemos. Se nós não buscarmos esse trabalho, alguns outros vão despertar, cada um vai despertar no tempo certo, mas é preciso a gente caminhar com estudo, caminhar com humildade, caminhar olhando mais para os lados, nós temos o agora. Nós podemos projetar o futuro, mas o que nós temos é o agora. Precisamos fazer isso, as coisas agora. Não é eu vou fazer quando isso, quando eu for, quando não. É o agora. Você pode começar a fazer algo agora em relação ao próximo, seja nessa sopa maravilhosa aí, como a Casa do Samaritano tem de 15 em 15 dias. Uma grande oportunidade de você que quer ter um primeiro contato com a doutrina espírita, começa a frequentar e depois vai lá, se oferece para fazer alguma coisa da sopa. Eu vou dizer, não tem trabalho menor ou pior dentro de um ambiente assim. Todos os trabalhos são importantes. E a sopa, para mim, ao longo da minha vida, foi um dos trabalhos mais lindos e onde mais eu fui tocado no coração. Né? Pelas pessoas que nós íamos entregar. Não é porque nós íamos distribuir essa sopa que ia matar a fome, não. A finalidade é matar a fome do espírito. Opa, a Grace aqui está dizendo que estamos todos os sábados, olha aí. Estou desatualizado em relação à sopa da Casa do Samaritano. Pronto, maravilha, Grace. Bom saber disso. Show, show, show. Muito bom. Seja bem-vindo, Jordão, Brandão. Então essa é a mensagem que eu procuro deixar para vocês. Já estamos estendendo muito, né, seu evangelho, mas realmente é um tema muito gostoso de se falar. Eu gosto de falar assim desse tema. E eu convido nesse momento que nós possamos nos concentrar, fazermos uma prece de encerramento e que nós possamos ser tocados sempre para trabalharmos a nossa humildade, colocarmos de fora o nosso orgulho, para que nós possamos caminhar com mais intensidade no caminho da caridade e do amor. Então vamos nos concentrar e pedir para que o Mestre Jesus toque o nosso coração e possamos trabalhar cada vez mais nosso orgulho e nos aproximarmos da humildade, assim como tocou o coração de Paulo, né, na estrada de Damasco, onde ele se converteu no sentido de divulgar as obras do Cristo e entender que realmente o alimento que nós precisamos é um alimento espiritual. Os outros são importantes, são, e vão ajudar para que nós possamos cumprir a nossa missão espiritual. Mas, acima de tudo, o alimento do Espírito é o que nos vai deixar felizes, plenos, satisfeitos, calmos e relaxados diante da vida, diante de tantas situações, essa pandemia, de muita coisa. Então vamos nos concentrar nesse momento para a nossa prece de encerramento e Divino Mestre Jesus, Espírito amigo, nosso mentor e guia em todos os instantes de nossa vida, que possamos ser tocados pela sua mensagem de vida, de esperança, tocados por cada acontecimento que vier nesse mundo, tocado pelas dores, tocado pelos prazeres, tocado pelos sorrisos, tocado pelos gestos, tocado pelas dores, tocado pelos sofrimentos, tocado pela mensagem amiga, espírita ou não, tocados pelo Evangelho, que possamos ser tocados pela beleza da natureza, tocados pelo agradecimento de estarmos aqui mais um dia reunidos, temos mais um dia nesse planeta, que possamos ser tocados em cada momento, por cada situação, e que possamos desfrutar cada perfume, cada imagem, cada toque, cada palavra
de cada uma das pessoas que cruzarem nossos caminhos todos os dias, que possamos olhar sempre para os lados, olhar para trás quando precisarmos, olhar para frente e olhar para o alto quando faltar forças para olhar para um desses lados. Deus Pai de infinita bondade, Divino Mestre Jesus, Mestre amigo, que toque o nosso coração hoje e sempre, para buscarmos a cada dia exercitarmos a humildade, afastarmos o orgulho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos vocês, hoje, amanhã, nesse final de semana, e que possamos estar cada vez mais leves e tranquilos, com esperança no coração, por um novo alvorecer de muita luz, de muita paz e de muito amor, e que um novo mundo interior e exterior possa ser reconstruído e construído em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Muita paz no coração de todos e até o nosso próximo momento, e lembrar que nós temos diálogo fraterno durante a semana, lembrar que nós temos a sopa todas as semanas, os finais de semana, lembrar que nós temos um grupo que começou agora de estudo, né? E se alguém do Samaritano tiver lembrado de mais algum trabalho, né, mesmo nesse período de pandemia, temos o Evangelho no Lar, né, todos os dias às 9 horas, cada mensagem diferente umas das outras, né? Então, um grande abraço para todos, Nazaré, Júnior, Marcelo, Karina, e se tem alguém que eu não falei, um abraço no coração de todos. Sintam-se abraçados, queridos e amados. Um grande beijo no coração de vocês e até breve, até muito breve. Fiquem com Deus.